E o Flamengo colocou na mesa 7 milhões de euros para contratar Brazão, goleiro do Santos. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Samuel Lino e Carlo Ancelotti, que foram vistos juntos em um restaurante. Será se o Samuel Lino vai ser convocado? E vou falar também de Guilherme Varela, que renovou o contrato com o Mengão até dezembro de 2027. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que o Flamengo colocou na mesa do Santos 7 milhões de euros, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, rapaziada? Já aperta o botão, já se inscreve aí no canal, ative aquele sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Flamengo, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as informações do nosso Mengão, porque acabou de sair a notícia, diretoria do Flamengo colocou na mesa do Santos 7 milhões de euros para contratar ele, Gabriel Brazão, goleiro titular absoluto do clube paulista, rapaziada. Mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, é claro, que eu separei para vocês. Olha só, o Flamengo se prepara para a sequência da atual temporada, que terá de fazer mais boas campanhas para seguir dando alegrias ao seu torcedor. O Flamengo sabe que precisa mudar o panorama e até mesmo pensar em rejuvenescer a sua equipe, rapaziada. E um dos setores em que o Mengão pensa em contratar é o gol ocupado pelo goleiro Rossi, rapaziada. Mas a informação, galera, ó, não para por aqui, ela continua, rapaziada. Dá uma olhada. Segundo o André Hernan, o Mengão fez uma proposta de 7 milhões de euros por 70% do goleiro Gabriel Brazão, destaque do Santos. O Santos, rapaziada, por sua vez, quer o dobro, quer 15 milhões de euros, rapaziada, para liberar o jogador que chegaria para tomar conta do gol flamenguista, rapaziada. Ou seja, Gabriel Brazão, se for contratado pelo Flamengo, ele chega para ser o titular absoluto ou disputar diretamente com o goleiro Rossi, rapaziada. Caso o Flamengo não consiga contratar o Gabriel Brazão ou o Santos não libere ele por esse valor de 7 milhões, rapaziada, eu acho que o Flamengo ali vai colocar só os 7 milhões de euros. Caso o Flamengo não queira contratar ou não consiga contratar o Gabriel Brazão, o Mengão tem um plano B, rapaziada. Lucas, quem é o plano B do Flamengo? Eu vou falar pra vocês. Olha só, além de Brazão, o Flamengo conta com o Bento, rapaziada, que não vive um bom momento no Al Nassr da Arábia Saudita, Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Ou seja, nesse exato momento, o Flamengo mira Gabriel Brazão, goleiro do Santos, já colocou 7 milhões de euros para contratar o goleiro, porém, entretanto, o Santos quer liberar o jogador, quer vender o jogador, mas quer vender ele por 15 milhões de euros. E caso não dê certo essa contratação, o Mengão vai com tudo em Bento, rapaziada, goleiro do Al Nassr da Arábia Saudita, que não vive um bom momento por lá. Mas eu queria saber de vocês, torcedores rubro-negros, entre o Brazão, goleiro titular do Santos, e o Bento, rapaziada, goleiro do Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e da Arábia Saudita, qual desses dois goleiros vocês preferiam no Mengão, rapaziada? Deixa aqui nos comentários. Só lembrando, galera, o Flamengo tá precisando de um goleiro, o Flamengo tá no mercado, rapaziada, para contratar um goleiro, e eu tenho certeza que o Flamengo vai querer contratar um goleiro de nome, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e é claro, continuando falando de Flamengo, agora deixa eu falar aqui de Samuel Lino e Carlo Ancelotti. Mas, Lucas, o que é que tem a ver o Samuel Lino com Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira? O que acontece é o seguinte, rapaziada. Samuel Lino e Carlo Ancelotti foram flagrados ou foram vistos, né, rapaziada, em um restaurante do Rio de Janeiro. E isso, rapaziada, tá gerando muitas especulações. Especulações, rapaziada, porque o Samuel Lino chegou no Flamengo como titular, o Carlo Ancelotti estava no Maracanã no último jogo do Mengão
contra o Internacional. E olha só, rapaziada, em imagem publicada pelo Coluna do Fla, na noite dessa quinta-feira, rapaziada, Samuel Lino e Carlo Ancelotti são vistos lado a lado em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo apurações do lance, o encontro não foi premeditado. Ambos estavam pela região e quando se encontraram ocasionalmente por lá, rapaziada, quando foram flagrados, ou seja, como todo mundo sabe, Ancelotti esteve presente no Maracanã para acompanhar o duelo entre Flamengo versus Internacional, válido pela Libertadores da América. Eu acho, rapaziada, que isso não é uma mera coincidência. Eu acho que o Carlo Ancelotti foi para ver o jogo ali do Flamengo contra o Internacional, especificamente para ver o jogo de Samuel Lino, que chegou como uma das maiores contratações do Flamengo, que chegou já como titular do Flamengo, né, rapaziada? E recentemente, nessa quinta-feira, os dois foram vistos juntos, rapaziada. Eu queria saber de vocês, rapaziada, o que vocês acham ali de Samuel Lino e Carlo Ancelotti estarem juntos no mesmo restaurante, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, galera. Mudando de assunto, agora deixa eu falar de renovação de contrato, né, rapaziada? Porque Guilherme Varela renovou com o Mengão até dezembro de 2027, rapaziada. Olha só. É oficial, Guilherme Varela renovou seu contrato com o Flamengo. O lateral direito uruguaio, que recebeu também um aumento salarial, assinou um novo vínculo na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. O novo acordo com o Flamengo é válido até dezembro de 2027. Ou seja, na lateral direita, o Flamengo tem hoje Guilherme Varela, que reveza com o Emerson Royal. E no último jogo, rapaziada, eu não preciso nem falar. Quando o Emerson Royal entrou em campo, se lesionou, foi vaiado pelo torcedor rubro-negro e, consequentemente, o Felipe Luiz colocou o lateral Guilherme Varela, que fez uma ótima partida, rapaziada. Mas eu queria saber também de vocês. Entre o Guilherme Varela e o lateral Emerson Royal, quem vocês prefeririam, rapaziada, como titular absoluto do Mengão? Deixa aqui nos comentários. Mudando de assunto, galera. E já que eu tô falando ali de lateral, deixa eu falar agora do Danilo, rapaziada, que era um lateral e que virou zagueiro e que está praticamente voltando, rapaziada. É isso mesmo, olha só. Danilo está na etapa final de recuperação e participou do último treino em campo com o elenco pela primeira vez, rapaziada, nessa quinta-feira. O zagueiro voltou a trabalhar com os companheiros na sexta-feira e pode ser relacionado para o jogo de domingo, mas a maior possibilidade é que ele seja preparado para o jogo de quarta. Eu vou fazer aqui uma especificação para vocês, rapaziada. É o seguinte, Danilo está se recuperando. O Danilo já entrou em campo com seus companheiros. Ele pode jogar no domingo, no Brasileiro, justamente contra o Internacional? Pode, rapaziada, mas eu tenho praticamente a certeza que comissão técnica não, né, rapaziada? Departamento médico do Flamengo e o técnico Felipe Luiz não vão querer usar ele. No domingo agora vão guardar ele pro jogo de quarta-feira, justamente contra o Internacional, rapaziada. Ou seja, reforço importante pro Mengão na Libertadores na próxima quarta. Mudando de assunto, rapaziada, e já que eu falei de zagueiro, deixa eu falar aqui de Cleiton, rapaziada. É isso mesmo, cria da base do Mengão, que praticamente não tem ali tantas oportunidades e que pode ter oportunidade agora domingo, rapaziada. Olha só. Com a carga de minutos elevada, existe a chance de que um dos zagueiros, tanto Léo Ortiz ou Léo Pereira, rapaziada, seja preservado e inicie no banco de reserva nesse domingo. Nesse cenário, Cleiton pode voltar a ser titular após simplesmente 6 meses, rapaziada. Ou seja, eu venho falando para vocês em que o Flamengo tá de olho no mercado para contratar um zagueiro. Isso porque Léo Pereira e Léo Ortiz jogam muitos jogos, rapaziada. Conforme eles jogam muitos jogos, eles vão se exaustando. Ou seja, a probabilidade para o técnico Felipe Luiz preservar um dos dois zagueiros para o jogo de quarta-feira na Libertadores se torna ainda maior. E o técnico Felipe Luiz pode utilizar o Cleiton, rapaziada, cria da base e que há 6 meses ali não joga pelo Flamengo como titular, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Mengão, deixa eu falar aqui de novo patrocinadora do Flamengo, rapaziada, Master, porque tá causando muito alvoroço, tá causando ali muitas especulações, e eu também vou trazer uma especulação, uma fonte que eu peguei pra vocês, rapaziada, dá uma olhada. O Flamengo já tem acordo alinhado com a Superbet para se tornar a nova patrocinadora Master do clube, apesar do interesse das empresas
de outras empresas, o presidente BAP não deve voltar atrás. Ou seja, rapaziada, informação que eu apurei para vocês é que o Flamengo tá praticamente fechada com a Superbet. Informação que o perfil oficial do Flamengo, se eu não me engano, vai divulgar na segunda-feira, rapaziada. Eu acho que eles vão divulgar na segunda-feira, ou seja, mas eu tô trazendo aqui pra vocês que o Flamengo tá praticamente fechado. Eu tô cravando praticamente, né, rapaziada? Que o Flamengo tá praticamente fechado com a Superbet, segundo as minhas fontes, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. E eu quero agradecer a vocês, rapaziada, a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela moral e dando aquele apoio top, rapaziada, se inscrevendo, ativando e deixando o like. Só lembrando, rapaziada, estamos com a meta de 1000 inscritos para esse canal. E se você tá chegando agora, tá vendo eu falar isso agora, rapaziada, já aproveita, já se inscreve aí no canal e deixe seu like, né, rapaziada, que é para apoiar bastante os vídeos. Valeu!